Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Hoje vamos iniciar uma série Passos para uma Vida Saudável. E o texto em apreço é o Salmo 37. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Salmo 37, do versículo 1 até o versículo 7, que diz: Não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. O interessante é que esse salmo nos dá algumas orientações, alguns passos para termos uma vida saudável. Viver hoje em dia é difícil, muito mais difícil é conviver. E na nossa vida nós precisamos conviver, convivemos com os nossos familiares, convivemos com os nossos vizinhos, amigos, parceiros do trabalho, pessoas da igreja, parentes, amigos da escola. E conviver é difícil, porque a gente às vezes tem que abrir mão de algumas coisas, tem que tolerar outras. E para ter uma vida saudável nós temos que tomar algumas atitudes, principalmente no que diz respeito de convivência. O interessante é que esse salmo nos dá alguns passos. O salmista Davi, nesse salmo, mostra alguns passos que nós precisamos fazer e outros que precisamos deixar de fazer. O interessante é que ele começa nos orientando para algumas atitudes que precisamos deixar de fazer. São atitudes que vão minar o nosso tempo e vai tirar de nós o foco da vida. Veja que ele começa já no versículo 1, colocando aqui duas atitudes e ao mesmo tempo dois sentimentos que não devem fazer parte da nossa vida no que diz respeito à convivência, no que diz respeito a uma vida saudável. Ele começa dizendo: não te indignes por causa dos maus feitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então ele coloca aqui duas atitudes, na realidade dois sentimentos que nós precisamos saber administrar para que a nossa vida seja mais saudável, uma vida mais tranquila, mais pacífica possível. O primeiro é o sentimento de indignação e o segundo de inveja. Como nesse mundo ficamos indignados com tantas coisas que acontecem. E realmente, temos motivo para isso, mas se ficarmos gastando exageradamente o nosso tempo, os nossos sentimentos, a nossa concentração nesse sentimento de indignação, vamos ficar cegos para as coisas boas que aconteçam. Vamos fechar a nossa mente, fechar o nosso coração, os nossos sentimentos para as emoções boas que fazem parte da vida. E às vezes a gente não desfruta dessas emoções boas porque estamos acumulando sentimentos de indignação. Ficamos indignados pelas pessoas más, pelas coisas horríveis que acontecem. E como eu disse, ninguém aqui tem sangue de barata e é normal a gente sentir essa indignação. Mas existem pessoas que ficam demasiadamente trabalhando esse sentimento de indignação, ficam ruminando, ficam alimentando a sua mente, os seus sentimentos com esse sentimento de indignação. E aí estamos com os olhos fechados, com os ouvidos fechados, com os sentimentos fechados para as coisas boas que estão na nossa volta. Esse é o primeiro sentimento que o salmista pede para a gente riscar da nossa vida. Ou
melhor dizendo, né? Para a gente saber administrar, gerenciar. O segundo é inveja. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não fica com inveja dessas pessoas que são iníquas e que às vezes prosperam, como ele vai dizer no final do versículo 7. Sentimento de inveja. O que é inveja? É você querer ser aquilo que os outros são. Mas você tem que entender que você é uma pessoa diferente. Não queira se colocar no lugar daquela pessoa, né? Viva a sua vida. Então muitas pessoas deixam de viver a sua vida porque ficam alimentando o sentimento de inveja. Querem viver a vida do outro. Viva a sua. Quer ser feliz? Quer ter uma vida saudável? Aprenda a administrar a sua vida e não ficar preocupado, invejoso com a vida dos outros, com o progresso ou com a destruição ou com a maldade das outras pessoas. Cuide da sua vida. O salmista, depois desses dois passos negativos, ele vai colocar aqui alguns passos positivos. E lá no final do versículo 7 ele vai falar também sobre outro passo negativo que a gente precisa administrar. Então a palavra de Deus para você hoje é isso. Saiba administrar esse sentimento de indignação e de inveja que pode surgir na sua vida. Não gaste demasiadamente o seu tempo, não invista os seus sentimentos nesses dois sentimentos, indignação e inveja. Tá? Deixa as pessoas viverem a vida dela. É normal também nós ficarmos indignados, mas não coloque ênfase nisso, porque você vai deixar de observar as coisas boas que estão ao seu redor. Você vai ficar indignado, vai ficar invejoso e não vai usufruir desses sentimentos bons, das atitudes boas, das coisas boas que Deus tem proporcionado para você. Você vai estar cego, surdo e mudo para tudo isso. Então pense a respeito disso. E eu oro por você. Pai querido, nos ajude os teus servos que estão assistindo esse devocional para que tenham sabedoria, autonomia e autoridade para gerenciar, para administrar esses sentimentos de indignação e de inveja que é comum e que está sempre nos assaltando, que está sempre batendo na porta do nosso coração. Ajude os teus servos a saber administrar para que não fiquem excessivamente gastando tempo, suas energias e suas emoções nesses dois tipos de sentimentos que não somam, que não nos faz prosperar. Por favor, Pai, trabalha na vida dos teus servos. Entra com providência com o teu Santo Espírito, dê a eles sabedoria para administrar. Dê a eles também um dia abençoado hoje, e que hoje eles coloquem em prática essa questão de administrar esses dois sentimentos negativos. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, lembre-se que hoje não é apenas mais um dia, é um milagre de Deus na sua vida. E viva como esse milagre seja um agente de milagre de Deus na vida das pessoas. Mais uma vez eu peço para você acessar lá o link, dê a sua curtida, faça o seu comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se e peça para que seus amigos também inscrevam-se. Que Deus te abençoe grandemente.